Meus queridos amigos, mais uma vez estou aqui para falar a vocês de um tema bastante útil na nossa vida. Nós vamos falar dos pensamentos negativos. Por que é fácil pensar negativamente? Nós sabemos que os pensamentos negativos, eles consomem o nosso dia a dia, eles consomem a nossa alegria, o nosso bom humor. Então vamos procurar entender por que é fácil nós escolhermos pensar negativamente ao invés de firmarmos um pensamento positivo. Então, pensamento negativo, definição de um pensamento negativo. O pensamento negativo é um hábito. É um hábito que ao longo do tempo ele se torna um vício. Assim como beber, fumar, usar drogas, etc. O pensar negativo, ele impede de tornar real tudo o que nós planejamos. É um medo. É uma força inconsciente que nos leva a considerar o negativo como inevitável. E nós fazemos isso para quê? Para aliviar a ansiedade gerada pela angústia da frustração, de receber o não, da decepção e da perda. Então, fica muito mais fácil aceitar que uma coisa não vai dar certo do que receber uma resposta contrária àquilo que nós estávamos esperando, aos nossos anseios. Há algum tempo atrás, reclamar da vida e falar a respeito de coisas negativas que aconteciam no nosso dia a dia era uma coisa muito natural. Você chegava às vezes para as pessoas: minha vida não está boa, está tudo ruim, nada dá certo para mim. Por quê? Porque havia um desconhecimento. Hoje em dia, nós temos muita informação a esse respeito. E pensar positivamente passou a ser uma forma de comportamento mental que nós estamos buscando a todo momento. Agora, deixar de pensar negativamente é um hábito difícil de largar. Ainda mais que nós contamos com televisões, jornais, nós temos saturação de noticiários intensamente negativos, nós temos aí o governo que joga, inunda a nossa mente com problemas para ver a nossa reação e depois dar a solução, né? Então nós temos essa imensa gama de pensamentos contrários que vão tomando conta do nosso dia a dia, porque é uma produção subliminar que vai invadindo a nossa psique e jogando cada vez mais o nosso humor, a nossa alegria, a nossa esperança para baixo. Como que acontecem os pensamentos negativos? Muito simples, através de hormônios. Isso é notório de se dizer que existe um gatilho hormonal. Como que acontece esse gatilho? Ele é disparado no cérebro quando a pessoa acredita que algo vai dar errado. Ela entra em ansiedade. Ela lembra aquela hiena hard ha-ha, que fica, vida, azar. Se uma pessoa acha que não vai conseguir uma coisa, meus queridos, provavelmente ela não vai conseguir. Mesmo que ela tenha as melhores intenções, mesmo que ela tenha uma vontade imensa, o pessimismo ele se manifesta com um vigor, com uma força fora de série. Há pouco tempo atrás nós tivemos um estudo liderado pela Universidade de Oxford, lá na Grã-Bretanha, é isso aí, que mostrou que um pensamento negativo ele pode ter consequências altamente nocivas, pode influenciar na nossa saúde, no nosso humor, na nossa paz, na nossa tranquilidade, na nossa esperança. Então, quando se crê que algo vai dar errado, se vive uma situação de estresse e um gatilho hormonal é disparado no cérebro. Aí substâncias como cortisol, adrenalina, noradrenalina, elas são liberadas. É como se algo em nós percebesse coisas ruins por vir e preparasse o corpo e nos preparasse para o pior, para o combate. Então nós entraríamos num estado de hipervigilância. Mas
por que é mais fácil pensar negativamente? Por que somos presas fáceis dos pensamentos negativos? Porque a nossa natureza é dar asas às fantasias, às hipóteses, às imagens, aos sentimentos, a manifestações emocionais negativas com ênfase superior às positividades. Isso acontece porque, diante de qualquer ameaça, nós buscamos nos defender. O risco de perder, de se decepcionar, de se frustrar, para um grande número de pessoas, assume uma proporção tal que fica mais fácil considerar a probabilidade do negativo acontecer do que pensar que o positivo possa ser uma opção para a nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos no mundo das ideias de Platão. Esse mundo das ideias de Platão, ele partia de um ponto de vista de que existem duas realidades diferentes que envolvem o ser humano. O mundo das ideias e o mundo das sombras, também conhecido como mundo dos sentidos. As ideias eternas e imutáveis, elas faziam parte do mundo das ideias e determinavam os conceitos que se tinha sobre o mundo físico. O mundo dos sentidos, ele se refere ao mundo que habitamos, composto por uma série de valores imperfeitos, como sombras de uma realidade perfeita. Para Platão, a beleza em todo o seu esplendor se encontrava no mundo das ideias, onde moravam os seres perfeitos e totais. O mundo sensível é um mundo de seres imperfeitos. Ele está em tudo que captamos através dos nossos sentidos. Porém, possui apenas uma pequenina parcela do ser ideal. Todas as ideias são perfeitas. E todas as ideias, elas são passíveis de darem certo. No mundo das sombras, essa máxima sobre as ideias sofre mutações e sofre deformações. E esse conflito, ele causa um sofrimento, a dor e os pensamentos negativos. As diferenciações mentais. Por exemplo, a mente consciente. Ela é lógica, ela obedece a uma linguagem verbal, ela obedece a tempo, ou seja, tem uma noção de passado, de presente e de futuro, e ela atua de maneira serial, ou seja, a mente consciente, ela só se ocupa de uma coisa de cada vez. Mesmo que seja rapidamente, ela só se ocupa de uma coisa de cada vez. A mente inconsciente, ela é diferente, ela tem uma linguagem emocional, ela obedece a um princípio de linguagem simbólica, passado, presente e futuro se misturam numa coisa só, ela é atemporal, e todas as informações dela sobem em paralelo, sobe todas as informações de uma vez só. Por isso que quando o indivíduo está pensando negativo, ele só vê desgraça, ele só vê derrota, porque tudo que deu de negativo na vida dele, sobe tudo de uma vez, fazendo uma pressão gigantesca sobre ele. Quais são os fatores que predispõem aos pensamentos negativos? São vários. Nós temos tensão, temor e frustração, traumas do passado, desejos que não são atendidos, os problemas do dia a dia, a inveja, a baixa autoestima, as perdas que o indivíduo sofre e os pressupostos. O que são pressupostos? É aquilo que de repente é dito num determinado momento, numa determinada época, e o indivíduo absorve como se verdade fosse. Exemplo, uma mãe que diz para o filho, você não vai dar para nada, você é burro, você é idiota. E de repente, lá na infância, ele se convence de que ele não vai dar para nada, de que ele é um burro, de que ele é um idiota. E isso persegue ele a vida toda. Sempre que ele estiver diante de uma situação que ele tenha que enfrentar, que teria que dar certo, ele vai pensar que ele é burro, que ele é idiota, que ele não serve para nada. Então isso é um pressuposto herdado. Quais
são as características dos pensamentos negativos? Tensão, temor e frustração. A tensão é o resultado do temor, da ansiedade, da incerteza, cólera e frustração. Pode surgir quando se está carregado de responsabilidades e também de problemas, sem saber onde recorrer ou a quem recorrer. Para isso também há um só caminho: buscar as possibilidades. Quando buscamos encontrar soluções, os problemas lentamente eles vão desocupando lugar e as soluções vão aparecendo. Todos os problemas serão resolvidos de uma maneira ou de outra, queridos. Qualquer problema sempre é resolvido de uma maneira ou de outra. Nós devemos olhar a vida aceitando o desafio de mudar as situações, sem medo, mas também sem buscar a solução perfeita. Não existe solução perfeita. Outras características: traumas do passado. Existem dois tipos de doenças: a doença do corpo e a doença da mente. Quando a mente está doente, o corpo ele é afetado, não tem para onde. A doença da mente geralmente está relacionada com emoção, com traumas do passado, com choques, com perdas, mas a nível consciente, nós não podemos entender o que está lhe ocorrendo, ou a razão da sua profunda depressão, de sua impotência ou sentimento de culpa. Nós não compreendemos isso, né? Por que nós temos aí depressões profundas, impotência, sentimentos de culpa? Bom, a solução para viver o presente é viver o agora. Nós só temos o agora. Nós não temos outro. Só o momento agora é onde nós estamos localizados. E aí entra a psicoterapia, entra a hipnose. Por quê? São de grande utilidade para a eliminação das emoções ou ressignificação desses fatos. Tá? Vão auxiliar bastante numa mudança de padrão mental. Outra característica: o desejo. O desejo é o que prende o homem e o leva por tantos caminhos falsos, mesmo quando o verdadeiro caminho do sucesso está ali, de frente a ele. Todo o tempo o caminho está ali, mas ele fica cego pelo desejo. O ser humano ele está bloqueado pelo desejo. E sem pensar, sem ter momentos de contentamento. Sua vida vai continuar girando ao redor de si mesmo e de todas as necessidades ditadas pelos seus desejos. O desejo é um problema básico na nossa vida. A única forma que nós temos de vencer o desejo é o despertar para si próprio. Despertar o quê? Nossas potencialidades, nossas capacidades, nossa imaginação, nossa criatividade. Os problemas também são, vamos dizer assim, origens para pensamentos negativos. Mas o que são problemas? Olha só, seja o que forem, problemas são transitórios em relação à vida e não têm consequência duradoura. Tudo acaba. Diante deles, por vezes, não os vemos como realmente eles são, e sim como algo assombroso, pesado, doloroso, do tamanho de um dinossauro. Nós somos incapazes de pensar que são somente situações transitórias e que estão à procura de soluções. Eu sempre digo que problema não se vive, problema se resolve. Problema não foi feito para se viver, mas sim para se resolver. Outro grande produtor de pensamentos negativos é a inveja. A inveja traz perigo para os relacionamentos. A inveja ela nasce como o desejo de ter o que as outras pessoas ao seu lado têm. É um sentimento natural. Agora, é prejudicial quando, em vez da pessoa querer algo, se deseja evitar que o outro consiga qualquer coisa. A inveja
devido às conotações negativas, ela faz com que a gente esconda, a gente mascare a nossa verdadeira intenção, o nosso verdadeiro pensamento. Confessamos medo, confessamos ciúme, confessamos raiva, mas inveja nunca. Né? Inveja, ninguém fala nada que é invejoso, que é isso, que é aquilo. Às vezes a inveja, ela surge da raiva e da frustração. E ela surge no meio de grupo de pessoas, como família, trabalho, amigos. Lembram de uma forma ou de outra que não estamos conseguindo atingir as nossas metas. Por isso que às vezes as pessoas ficam com uma inveja bastante, vamos dizer assim, lúcida até, né? Ela sabe que ela inveja. Tipos de inveja. Bom, nós podemos falar de 3 tipos de inveja. O primeiro deles é a inveja autodestrutiva. É quando nos sentimos inferiores diante da aparência ou conquista de outras pessoas. E aí as pessoas colocam defeito no que as outras estão fazendo, desvalorizam aquilo que a outra está fazendo, usa até, vamos dizer assim, de certo sarcasmo em cima do que a outra pessoa está fazendo. Nós temos a inveja patológica, aquela que nos faz querer destruir aquele que invejamos, ou o objeto invejado. É o segundo tipo, e o mais perigoso. É aquele que você compra um carro, o indivíduo ele fica com inveja, pega o prego, passa na pintura do teu carro e arranha. Né? Porque ele não merece comprar esse carro. Quem é esse cara que passa ali o prego? Né? Esse daí é terrível. E o terceiro tipo de inveja é a inveja criativa. A inveja criativa é aquela que você sente e usa para conquistar o que você quer. Né? Então você dá um impulso. Não, ele conseguiu, eu também posso conseguir. E você vai em frente. Outro que gera pensamentos negativos é a baixa autoestima. É o pior elemento gerador dos pensamentos negativos. A baixa autoestima é uma característica das pessoas que se sentem inadequadas para enfrentar as dificuldades. Elas não acreditam nos seus potenciais, nas suas capacidades, no encontrar de soluções. Geralmente essas pessoas têm uma estrutura emocional fraca, o que vai originar o pessimismo e a negatividade. Falta de sentido de autovalorização e respeito próprio. Ela não tem nada disso. A falta de autoestima resulta de uma ausência do autoconhecimento. Ela não possui nenhum autoconhecimento. Alguns sinais de baixa estima. Bom, o primeiro deles é o indivíduo não acredita em si mesmo. Segundo, ele assume culpa por tudo que acontece. Se diz vítima do mundo, todos estão contra ele, meu Deus do céu, todos estão contra mim, ninguém gosta de mim. Ela tenta sempre encontrar uma justificativa e arruma um culpado para tudo. Ela sempre tem baixo rendimento. Não acredita que possui capacidades para conquistar nada e não age para evoluir. Ela não cria objetivos de realização, seja esses objetivos de natureza emocional, pessoal ou profissional. Ela ignora as suas aptidões sociais adequadas para a solução de conflitos. Ela é altamente submissa ou se torna agressiva. Uma característica também é que ela não possui iniciativa pessoal ou profissional, sempre com a desculpa de que falta tempo, que não tem tempo, etc. Ela também tem medo de reprovação social e profissional. Não tem consciência do seu valor. Ela se vê através dos olhos dos outros. Quando lhe dizem, você é uma pessoa excelente, uma pessoa maravilhosa, nossa, elas ficam felizes. Mas também quando chamam ela de incompetente, ela se sente miserável. Então, por não ter consciência do seu valor, ela acha que é o que os outros dizem sobre ela. Às vezes, pessoas muito qualificadas e competentes, elas não conseguem a realização pessoal e profissional porque não acreditam que podem conseguir.
Nos relacionamentos é muito comum que elas sejam submissas. Elas não possuem a opinião própria e elas estão sempre buscando a opinião dos outros. Tipo, uma menina vai ao shopping com a colega e olha para a vitrine, gosta de um vestido lá amarelo, sei lá de que cor, e ela pergunta para a colega diz para ela, não, eu gostei mais daquele branco. Ela deixa de comprar o amarelo e leva o branco. Quando chega em casa se arrepende, mas já comprou o branco. Por quê? Porque ela sempre foi na opinião dos outros. Outro gerador de pensamento negativo são as perdas. Por quê? As perdas são geradoras de insegurança e de abandono. Perda. Perda de segurança, de afeto, de inconsciência, de entes queridos, de energias, de força de vontade. O sofrimento é diretamente proporcional ao significado que as perdas têm para as pessoas. Para suplantar esse sofrimento, para renunciar ao desejo de controlar, o que ela faz? Ela sofre. Os pensamentos nessa hora são os piores possíveis. O pensamento ele vai ser determinante para a sustentação emocional da pessoa. As características herdadas que eu falei para vocês, que são os pressupostos, são fixadores de reações comportamentais e de pensamentos negativos. Por exemplo, pressupostos que vocês devem conhecer à vontade, e isso é feito desde criança até adolescência, seja lá o que for. Eu acho que em qualquer idade, um pressuposto ele pode ser absorvido. Por exemplo, você não vai dar para nada, você me decepciona, você é um fraco, por que você não é como seu irmão, por que você não é como o vizinho, você é uma pessoa ruim, né? Dê as coisas para o seu colega, você é burro, né? Você é incapaz, jamais diga não. Então a pessoa aprende a dizer não e de repente, né, num determinado momento da vida, alguém pede a ele alguma coisa e ele acaba dizendo não e diz sim, né? Então, aí vai dizer, você não vai conseguir, você é um irresponsável, olha, isso é muito difícil, você não tem capacidade nenhuma, você é um incompetente, você é um fracasso, você é feia, né? Coma tudo ou então você apanha. Ou então, eu não consigo, e chega para você é gorda, você é gordo, né? E com o chinelo na mão, vira para a criança e fala a verdade. Ou então aquela pessoa que teve uma decepção amorosa e que pega o pressuposto, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Outro fator que leva a pensamentos negativos é a tristeza e depressão. Por quê? Porque o indivíduo perde a motivação. E é um grande gerador de pensamentos negativos. A tristeza é um dos sentimentos humanos mais dolorosos. E sempre acontece em algum momento de nossas vidas. Entretanto, a tristeza ela foi substituída pela depressão, né? Não se tem mais tristeza. Porque tristeza não tem remédio na farmácia. A depressão tem. A tristeza, ela é passageira. A força, o baixo astral, o estar down, fazem parte e são superados após algum tempo. O luto, ele manifesta-se por um sentimento de tristeza, de vazio, e também é superado com o correr do tempo. Deve-se distinguir a tristeza e o luto normais da depressão. A depressão é uma doença, é uma perturbação psíquica, como outra qualquer, que se caracteriza por uma tristeza profunda e duradoura, além de outros sintomas, né? Que o indivíduo, quando é depressivo, realmente não toma banho, não se arruma, não sai de casa, não faz nada. A depressão, sintomas principais da depressão. Pensamentos negativos, pessimistas, sentimentos de culpa e autodesvalorização. Tem uma tristeza profunda e duradoura, em geral mais do que 2 semanas. A pessoa em depressão ela perde o interesse, perde o prazer em atividades que antes ela apreciava. Nasce dentro dela uma sensação de vazio. Ela se sente fraca, ela não tem energia, lhe falta energia. Ela fica uma pessoa apática, desanimada, não tem vontade nenhuma para realizar tarefas e acaba perdendo a esperança.
Por que é fácil pensar negativamente? Porque mesmo a pessoa sendo a mais positiva de todas, algumas vezes elas acreditam que as coisas não têm chance de dar certo. Mas isso é absolutamente normal. Isso acontece com todos nós. O problema é quando isso se torna frequente e se passa a acreditar que todas as coisas que você fizer vão dar errado. Ou seja, você acaba desenvolvendo um sistema de crença. Como nós podemos fazer frente à negatividade? Bom, uma das chaves para evitar o pensamento negativo é reduzir a sua exposição às influências negativas ao seu redor. Como que nós podemos fazer isso? Não permitir que outros empilhem negatividade em nossos ombros. Quando alguém chega até você e começa reclamando, fofocando, mude de assunto imediatamente. Você vai poupar a sua mente de coisas que ativam o hábito negativo. E assim as raízes desse hábito elas vão enfraquecer. São aquelas pessoas que chegam perto de você com notícias, só sabem falar de crime, só sabem falar disso, daquilo, né? De que está mal, de que as coisas estão mal. Se afaste dessas pessoas. Quanto mais você evitar as más notícias e as pessoas negativas, mais chance de positividade você terá. Tem programas aí na televisão que são programas de má notícia. Então se afasta disso também, porque senão você senta ali, fica se enchendo de negatividade, de má notícia, né? E acaba saindo dali se arrastando praticamente no chão. A mente consciente só se concentra em um pensamento de cada vez. Uma maneira eficaz que nós temos de controlar os pensamentos é substituí-los pelo pensamento oposto. Ao invés de pensar em morte, pense em vida. Ao invés de pensar em tristeza, pense em alegria. Ao invés de olhar para o chão, olha para o alto, para o céu estrelado. Né? Então muda. Faz o oposto daquilo que de repente está aí. Né? Bom, como fazer frente à negatividade? Uma técnica para vocês. Essa técnica foi desenvolvida na década de 80 e é chamada de técnica da visualização. Sempre que você estiver numa situação que desencadeie algum pensamento negativo, pare o que você está fazendo e respire fundo. A ideia é que você engane seu cérebro. Em função de fatores neurológicos, ele não diferencia o real do imaginado. Assim, antes que ele comece a produzir os hormônios relacionados ao pessimismo, substitua o pensamento negativo por um positivo e visualize a cena. Repita o processo sempre que necessário e se programe para agir dessa forma até que passe a ser algo automático, até que imediatamente, diante da situação, você reaja dessa maneira. Outra técnica é a terapia espelhar reflexiva, ou efeito personal reflexivo. Consiste em você se olhar ao espelho 3 vezes ao dia e estabelecer um diálogo com a sua imagem, utilizando o princípio interrogativo da metacognição, que seria formular pensamentos em cima de pensamentos, ou utilizar de diálogos com sua imagem, buscando respostas sinceras sobre a natureza dos seus pensamentos negativos. Implantar, após o estabelecimento desse diálogo, frases positivas do tipo: eu amo você, você vai ver, você vai sair dessa, eu vou te ajudar, fulano, você é uma pessoa maravilhosa, você consegue tudo o que você deseja, né? Então tenha ânimo, tenha alegria, você vai conseguir tudo o que você deseja. Então, sorrir ao espelho todos os dias. Isso é muito importante. Atitudes comportamentais de autodefesa e autoproteção que nós temos que ter. Primeiro, não temer ninguém. Ter medo significa falta de confiança. O medo afeta o campo psíquico e os rins. Tá? Então, quem tem medo, geralmente tem tendência a sofrer dos rins. Vocês veem em filmes, né, que o indivíduo, quando sente medo, a primeira coisa é se urinar todo. Né? Então, sentir medo de alguma coisa
ou de algo é dar um atestado de que aquela coisa é mais forte, mais poderosa. Outra coisa, livre-se de culpa. Um dos maiores recursos utilizados pelos invejosos é fazer com que nós nos sintamos culpados pelas nossas conquistas. Então sustente suas vitórias. Livre-se das culpas. E adote uma postura ativa. Nem sempre adotar uma postura defensiva é o melhor negócio. Então, enfrente a situação, seja ela qual for. Né? Objetive a realidade. Isso é que é importante. Outra coisa, fique sempre do seu lado. Grande parte dos problemas existem porque nós não nos relacionamos bem com nós mesmos. Autoobsessão significa não se gostar, não se apoiar, se auto-boicotar, se desvalorizar, se auto-sabotar, não satisfazer suas necessidades pessoais e dar força ao outro, permitindo influências na sua vida, achar que os outros merecem muito mais do que nós. Outra atitude é a mente em posições elevadas. Crie uma atmosfera de pensamentos e sentimentos de alto nível. Isso vai fazer com que o baixo astral não atinja você. Né? E feche-se a influências negativas. Afaste-se de pessoas que não lhe acrescentam nada, pois elas só vão te puxar para baixo. O mesmo vale para leituras, programas de televisão, filmes, músicas e passatempos de baixo nível. Evite discussões vazias sobre assuntos que não trazem, que não somam nada à sua vida. Conclusão, queridos. Todo problema tem solução. As pessoas pessimistas, elas são como peixes presos em uma rede em alto mar. Né? Não é fácil, de um momento para outro, se libertar da trama e dar um basta aos pensamentos negativos. Não é fácil. O problema é que, quando o pessimista ele vê uma luz no fim do túnel, ele acha que é o trem que está vindo, que vai atropelar ele. Então, ele se alimenta de fatos negativos, é um obsessivo. A psicoterapia, aliada à hipnoterapia, elas produzem resultados ótimos na reestruturação da autoestima, do amor próprio, da força de vontade, da determinação, da coragem, da criatividade, da imaginação, que são recursos fantásticos existentes dentro de cada um de nós. Esses recursos estão presentes dentro de cada um de nós. O terapeuta, ele vai auxiliar a que a pessoa entre em contato com esses recursos, porque eles já estão lá. Vocês podem buscar na internet também coloquem lá no Google exercícios do Dr. Vittoz. V-I-T-T-O-Z. Exercícios do Dr. Vittoz. É excelente, é maravilhoso para que vocês pratiquem e mudem o padrão de pensamento, porque vocês merecem a felicidade, merecem a alegria, merecem a saúde, merecem se sentir bem. Todos nós merecemos, inclusive eu também, né? Então eu agradeço muito a paciência de vocês em assistirem a essa palestra. Desejo a todos muita felicidade, muita paz, muita tranquilidade em suas vidas. Muito obrigado e até a próxima palestra, se Deus assim o permitir.